que ele tinha e tem até hoje para dizer: e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor Jesus deixou bem claro aos seus discípulos que ele estaria acompanhando o serviço deles todos os dias até a consumação do século. No sábado nós lemos alguns trechos do segundo livro do Novo Testamento, do Evangelho segundo Marcos, que destaca bem o serviço incansável do nosso amado Salvador. Talvez o versículo-chave seja em Marcos capítulo 10, versículo 45, onde o evangelista apresenta um servo que não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida. Então Marcos destaca bem nos primeiros 10 capítulos os dias do seu serviço, e nos últimos 6 capítulos os dias dos seus sofrimentos. É interessante notar que o Senhor Jesus, ele incansavelmente buscava as almas perdidas, desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Começando no primeiro capítulo, com o convite do Senhor Jesus aos seus seguidores: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. É fascinante acompanhar a leitura através do evangelista Marcos. Hoje, na parte da manhã, nós lemos alguns trechos do terceiro livro do Evangelho segundo Lucas, que apresenta as perfeições do Senhor Jesus e a sua humanidade impecável. Como médico, Lucas destaca bem a humanidade de Cristo, o seu nascimento, o seu crescimento. Ele crescia na estatura, na graça diante de Deus, dos homens. É interessante que Lucas, quem escreveu 2 livros do Novo Testamento, ele destaca 2 nascimentos importantes. Em Lucas capítulo 2, o nascimento de Cristo. Ele apresenta um Salvador que crescia na graça e na estatura. No segundo livro, em Atos capítulo 2, ele apresenta um outro nascimento. No dia de Pentecostes, o nascimento da igreja e como a igreja cresceu, inicialmente na cidade de Jerusalém, capítulo 2 até capítulo 7, depois do capítulo 8 de Atos até capítulo 12, o Evangelho é levado à Judeia e Samaria, e a partir do capítulo 3 de Atos até aos confins da terra. Hoje, no último estudo, eu gostaria de apresentar as perfeições do nosso amado Salvador através do evangelista João, que destaca bem a divindade de Cristo. Repare bem em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, versículo 10, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. João capítulo 20, penúltimo capítulo. João capítulo 20, o evangelista destaca bem o propósito, ou seja, o objetivo do evangelho. João capítulo 20, versículo
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Capítulo 21, diz a palavra, no último versículo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E que Deus abençoe a leitura aos nossos corações hoje à noite. Voltemos para o primeiro capítulo, então, onde o evangelista João destaca bem o fato de que o Senhor Jesus, ele veio para o que era seu. Veja bem, João capítulo 1, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando nós chegamos no capítulo 13, o evangelista João diz, no capítulo 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que ia chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E o Evangelho segundo João realmente pode ser dividido em duas partes. Nos primeiros 12 capítulos, aprendemos as lições importantes que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ensinava, mas fica perfeitamente claro que muitas vezes a sua própria nação, o seu povo, os judeus, não o receberam como Filho de Deus. Então, no capítulo 13, o evangelista João destaca muito bem que o Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ele veio para o que era seu, capítulo 1, versículo 11. O seu povo, a sua nação, judeus, não o receberam. Porém, no capítulo 13, o Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, o Senhor Jesus os amou até ao fim. Então vamos, por alguns minutos, observar o propósito do Senhor Jesus durante os anos de seu ministério público aqui na face da terra. Veja bem, por exemplo, que em João capítulo 2, o Senhor Jesus, ele manifestou pela primeira vez a sua glória no casamento em Caná da Galileia. Fica perfeitamente claro que a presença dele foi fundamental aquele dia. E o Senhor Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. É interessante que o Senhor Jesus fez questão de aceitar o convite com os seus discípulos. Porém, a palavra de Deus relata que quando acabou o vinho, o Senhor Jesus ele providenciou o melhor. Interessante observar o comentário de Maria no capítulo 2, versículo 5: fazei de tudo o que ele vos disser, de tudo. E o Senhor Jesus transformou água em vinho, e tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo o que havia acontecido, ele chamou o noivo, dizendo: todos costumam pôr primeiro bom vinho, quando já beber elevadamente,
serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aí vem o comentário do evangelista. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. É o primeiro sinal. Ele fazia muitos outros sinais. Se fosse possível escrever todos, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas ele deu início em Caná da Galileia, diz a palavra de Deus, ali manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Foi um dia inesquecível. Ele foi convidado. Feliz o casal que começa a vida conjugal, contando com a presença do Senhor Jesus, fazendo questão de sempre buscar a orientação dele em todas as decisões importantes da vida. Feliz o servo de Deus que obedece o mandamento do Senhor. Ele quer que nós sejamos felizes. Chegamos no capítulo 4, encontramos um outro sinal nos últimos versículos do capítulo 4. É interessante como o Senhor Jesus, o mesmo que havia transformado água em vinho, ele voltou àquela região. E diz a palavra de Deus no versículo 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele o mestre de um oficial do rei, apresentando a sua necessidade. Interessante como o Senhor Jesus conversou com este homem, este oficial do rei. Ele diz como o homem crê na palavra do Senhor Jesus. É interessante, veja bem, por exemplo, João capítulo 4, versículo 50, o homem crê na palavra. Lembrando capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os discípulos creram nele, no capítulo 2. Este homem, no capítulo 4, versículo 50, ele creio na palavra de Jesus, voltou para sua casa confiando plenamente na palavra do Senhor. Irmãos, eu não tenho outra coisa a não ser a palavra de Deus. Deus quer que eu tenha uma convicção de que todas estas promessas são infalíveis. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele faz tantas promessas neste Evangelho que é impressionante. Chegamos no capítulo 4, o Senhor Jesus conversa com uma mulher samaritana. Essa mulher cuja vida era bem conhecida, chegou para conversar. Aliás, ela não tinha o propósito, acredito eu, de conversar, mas estava ali a fonte de Jacó e, cansado da viagem, assentara-se Jesus pedindo água. É interessante como o evangelista João destaca tanto a humanidade de Cristo, como também a sua divindade. Aquele dia ele estava cansado, exausto, sentado lá no poço de Jacó. Ele estava também com sede, pediu água. E aquele dia, o Senhor Jesus conversou com esta mulher samaritana. Mas veja bem a maneira como o
João destaca em primeiro lugar a humanidade de Cristo. Ele é um homem perfeito, um homem singular. João capítulo 1, versículo 30, se quiser anotar, talvez seja a primeira referência à sua humanidade no Evangelho. E diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 30, citando a palavra de João Batista, que sempre apresentava as perfeições do Senhor. O João Batista não falava de si mesmo, mas ele diz: após mim vem um varão, um homem, um varão que tem a primazia, um varão que já existia antes de mim, um varão que tem a primazia e que ele sempre tenha a primazia. João capítulo 4, versículo 29, talvez seja a segunda referência à sua humanidade. A mulher cananeia, ela disse, conversando com os homens da cidade: vinde comigo e veja um homem, mas um homem diferente. Ele é judeu. Ela já percebeu isto. João capítulo 4, versículo 9. Depois ela disse no versículo 19: eu vejo que tu és um profeta. Depois ela diz no versículo 29 aos homens da cidade: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Um homem que me disse tudo. É interessante a reação dos samaritanos. No versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Um homem que tem a primazia, capítulo 1, versículo 30. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Veja bem, capítulo 7, versículo 46, diz a palavra de Deus: um dia alguns guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, que perguntaram: por que não trouxeste este homem? A resposta foi esta, no versículo 46: jamais alguém falou com este homem. Jamais ouvimos alguém falando com este homem. No capítulo 8, o próprio Senhor Jesus, na presença dos seus acusadores, no capítulo 8, versículo 40, ele diz: agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade. E na outra versão destaca o fato de que ele se apresenta como um homem que tinha dito sempre a verdade. No capítulo 9, o Senhor Jesus curou um cego de nascença. Todos esses sinais com um propósito: a transformação da água em vinho, capítulo 2, a cura do filho do oficial, capítulo 4, a cura do paralítico, capítulo 5, a multiplicação dos pães e peixes, capítulo 6. Aqui no capítulo 9, a cura de um homem de nascença. Veja bem a primeira coisa que este homem, cego de nascença, diz na sua explicação. Ele diz, versículo 11: o homem chamado Jesus, começou com ele. O homem chamado Jesus untou-lhe os olhos e disse: vai,
ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei, e eu estou vendo claramente. O homem chamado Jesus fez isso. Começou com ele. Outra coisa interessante que ele diz no versículo 25: eu era cego, agora eu vejo, não tenho mais tudo. Veja bem no versículo 38, na presença do Senhor Jesus, que havia perguntado, no versículo 35, crês tu no Filho do Homem? Está crendo? Ao que lhe respondeu, quem é, Senhor? Jesus lhe disse, já tens visto, e é o que falo contigo. Então afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Então esse evangelista João destaca o fato de que Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, um homem que tem a primazia, capítulo 1, versículo 30, um homem que disse tudo, capítulo 4, versículo 29, jamais alguém falou como este homem, capítulo 7, verso 46, o homem chamado Jesus, diz o homem cego de nascença, capítulo 9, versículo 11. Vamos para o capítulo 19, no dia da sua apresentação diante do governador, o Senhor Jesus, naquele dia inesquecível, ele saiu, capítulo 19, versículo 5, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis o homem. Eis o homem. Irmãos, que nós saibamos e não tenhamos dúvidas, já na presença de Deus, o nosso amado Salvador, um homem elevado à glória divina, a quem o Pai tem dado poder imperial, um dia descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos até a vinda dele, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso amado Salvador. Mas fique bem claro hoje à noite, ele é um homem que se fez carne e habitou entre nós. Agora é interessante, o Senhor Jesus deu alguns sinais para provar a sua divindade, como também algumas declarações importantes. Veja bem que no capítulo 4, o Senhor Jesus fez uma promessa que nenhuma outra pessoa poderia ter feito. Em João capítulo 4, o Senhor Jesus diz no versículo 14, aquele porém que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E me parece que essa declaração teve um grande efeito na vida dessa mulher. O Senhor Jesus deixou bem claro aquela mulher samaritana o seu propósito. Agora eu fico, para mim é coisa interessante que o Senhor Jesus falou de alguns dos privilégios mais elevados na vida cristã, a uma mulher desprezada. Se fosse eu teria falado sobre adoração como homem religioso do capítulo 3, mas o Senhor Jesus não fez. Com Nicodemos, ele tratou de um outro assunto, ou seja, um novo nascimento. Para mim,
Mas o Senhor Jesus não fez isso. Ele conversou sobre o dom de Deus, a salvação, versículo 10, sobre a água viva que mata completamente a sede, no capítulo 4, versículo 14. A água que eu lhe der será meio uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela estava sim, sem dúvida. Ela ficou apreensiva, querendo saber mais a respeito desta água. Então o Senhor Jesus, ele deu uma ordem, versículo 16: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu: eu não tenho marido, eu não tenho. Neste evangelho, o João apresenta alguns dos casos mais difíceis que o Senhor Jesus resolveu. Eu não tenho marido. No capítulo 2, a declaração do casamento foi essa: eles não têm mais vinho. O Senhor Jesus providenciou o melhor. No capítulo 4, esta mulher diz: eu não tenho marido. Mas o Senhor Jesus, o sétimo homem na vida dela, providenciou o melhor. No capítulo 5, encontramos um outro homem enfermo. Havia 38 anos, passando momentos de muita aflição. Diz a palavra, versículo 7, o homem respondeu: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eles não têm mais vinho, capítulo 2. Eu não tenho marido, capítulo 4. Eu não tenho ninguém, capítulo 5. Mas Cristo providencia o melhor. Ele tem condições para ajudar esta mulher samaritana. Também ele ajudou o paralítico no capítulo 5. E sempre que ele se apresenta como o grande eu sou, ele faz promessas inesquecíveis. Veja bem no capítulo 6, diz a palavra de Deus, versículo 35: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor. O nosso amado Salvador pode ajudar essas pessoas passando momentos difíceis, mas Ele tem toda a autoridade para dizer: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Capítulo 8, versículo 12, diz a palavra de Deus: eu sou a luz do mundo. E a promessa, Senhor? Vem a promessa: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas quem não tem dúvida, eu sou, e nenhum outro, eu sou a luz do mundo. Capítulo 9, versículo 5, diz a palavra: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A maneira como o Senhor Jesus agiu para transformar a vida do ser é fascinante. Como ele se apresenta ao homem cego de nascença. E estas declarações do homem cego são fascinantes. O homem chamado Jesus fez novo. Começou com ele: eu era cego, agora eu
vejo, eu creio, Senhor. E adorou. Então o Senhor Jesus, Ele faz essas promessas. Chegamos no capítulo 10 e encontramos duas declarações fascinantes. No versículo 7, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 11. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E a promessa, Senhor, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Temos uma segurança total. Que essa palavra fique bem gravada em nossos corações. Chegamos no capítulo 11, o Senhor Jesus em Betânia recebeu a notícia a respeito de Lázaro, aquele que está enfermo, o Lázaro. Essa foi a notícia que chegou até o nosso amado Salvador na cidade vizinha. Essa enfermidade, diz a palavra, versículo 4, não é para a morte, e sim para a glória de Deus. O Senhor Jesus amava aquela família, amava cada membro daquela família, amava Marta. Foi Marta quem fez o convite inicial, convidando o Senhor Jesus a entrar na casa dela, em Lucas capítulo 10. Ele amava a Marta, amava também a Maria e a Lázaro. O Senhor Jesus chegou, conversou com Marta, conversou com Maria, disse ao Lázaro: Lázaro, vem para fora. O que de fato aconteceu. Naquele dia foi inesquecível. Ele se apresenta como grande eu sou. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. E a promessa, Senhor, vem a promessa: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Resisto. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo. Eu tenho crido. De onde me conheces, Senhor? Diz Natanael, capítulo 1. Tu és mestre, vindo da parte de Deus, diz Nicodemos, capítulo 3. Eu vejo que tu és profeta, diz a mulher samaritana, capítulo 4. Os discípulos disseram no capítulo 6, tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, diz a mãe. Depois do Senhor Jesus, o Salvador, ele foi ao lugar onde estava o Lázaro e ele clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Essa palavra, irmãos, foi suficiente para Marta, para Maria, para Lázaro. A palavra
amado Salvador. Irmãos, um dia, nós que somos salvos, ouviremos a voz do nosso Salvador. A palavra de Deus deixa bem claro, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz a palavra, versículo 14, se cremos, e ainda bem que nós cremos, mas se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. É só a palavra dele que eu tenho. Eu não tenho outra coisa para acreditar nessa verdade, o arrebatamento da igreja, mas a palavra de Deus para mim é suficiente. Então diz Paulo, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, é a palavra dele, diz, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra, veja bem como Paulo está enfatizando, é a palavra dele, dado a sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo, ressoar a promessa de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Irmãos, assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais uma coisa, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, estas palavras são suficientes para nós, o povo de Deus. O irmão que esteja passando por momentos de aflição, como foi bem destacado ontem à noite aqui na igreja, o nosso irmão Daci, que passou uma fase tão difícil, sabia que o Senhor estava acompanhando de perto os seus sofrimentos. Que nós tenhamos uma confiança total na palavra dele. Tendo amado os seus que estão no mundo, amou-os até ao fim. Mas é o Senhor Jesus quem faz a promessa. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, versículo 6. E eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Capítulo 15, versículo 1. E veja bem o que o Senhor Jesus acrescentou em João capítulo 15. Quem permanece em mim, João capítulo 15, versículo 5, e eu nele, esse dá muito fruto. Eu gostaria que esta palavra fosse bem gravada hoje. É sempre gratificante para mim acompanhar o crescimento de um recém-convertido. Mas, irmãos, depois de alguns anos, para Alisson e eu voltar para essa igreja local, tem sido uma bênção para nós. A última vez que eu estive aqui, eu ouvi alguns jovens bem
são firmes. Tem crescido bastante. Ajuda na igreja de Deus neste lugar. É gratificante pelo crescimento deles. E que eu saiba e que eu não tenha dúvida. Essa palavra é a palavra do meu amado Salvador. É Ele quem faz a promessa. Eu sou a videira verdadeira. É o meu Pai quem é o agricultor. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Mas se vocês saibam, sem mim, absolutamente nada podeis fazer. Nada sem mim. O que fica perfeitamente claro no último capítulo do livro, naquele dia inesquecível na vida do discípulo Simão Pedro. Em João capítulo 21, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. O Pedro estava desanimado, talvez você esteja. Ele disse, versículo 3: eu vou pescar. Os outros responderam de imediato: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite, irmãos, qual foi o resultado da pesca? Naquela noite, sem a orientação do Senhor, que queria que eles fossem para Galileia, naquela noite inesquecível, acompanhando Simão Pedro, que estava desanimado, aquela noite nada, apanhar absolutamente nada. E que eu não tenho dúvida, sem a ajuda dele, eu não vou conseguir absolutamente nada. Ainda bem que o Senhor Jesus tinha paciência para com esses discípulos, como Ele tem até o dia de hoje. O Senhor Jesus estava esperando. Quem foi o primeiro a reconhecer o Senhor Jesus? Versículo 7: aquele discípulo a quem Jesus amava, que estava reclinando sobre o peito do Senhor Jesus, no cenáculo mobiliado, capítulo 3. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que estava junto à cruz de Cristo, no capítulo 19. Aquele discípulo que estava correndo ao túmulo, capítulo 20. Aquele discípulo, aquele a quem Jesus amava, disse: é o Senhor. Não tem mais dúvida, é Ele mesmo. E um dia, irmãos, depois dessa vida passageira, depois de tantas preocupações, ansiedades, lutas, dificuldades, estaremos na presença do nosso amado, bendito Salvador. Ouviremos a voz dele, não teremos mais dúvida, é o Senhor, é Ele mesmo. Jesus, o homem que tem a primazia, o homem que sempre dizia tudo, que sempre falava a verdade. Os olhos levantamos até os altos céus, no trono ali miramos, igual ao Santo Deus, um homem elevado à glória divina, a quem o Pai tem dado poder imperial. É o Senhor. Irmãos, eu digo o seguinte: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Perto está o Senhor, bem perto. Que Deus abençoe a sua palavra.